Muito bem. Aqui no estúdio, o engenheiro civil, escritor, conferencista, autor de várias obras, e o nosso convidado nesta tarde, o professor Pedro Dong. Professor, boa tarde, prazer recebê-lo aqui. Muito boa tarde, Tony. É um prazer meu estar aqui. O senhor nasceu na China? Nasci em Taiwan. Em Taiwan. E de lá o senhor veio tão logo nasceu? Quanto tempo? Para a gente poder compreender um pouco como é que vem a sua trajetória, por favor. Meus pais eram da China, na região de Xangai. Sim, senhor. E por causa da Revolução Comunista, sim, senhor, eles então foram junto com Chiang Kai-shek e fugiram para Taiwan, se instalaram na ilha de Taiwan. Sim, senhor. E ali naquela ilha, meu pai, como homem de negócio, ele teve sucesso em vários empreendimentos e se instalou em Taiwan, e eu nasci em Taiwan. O senhor nasceu em Taiwan. Com 10 anos de idade, meu pai resolveu trazer a família toda para o Brasil. Mediante um chamamento de Deus. O senhor entende assim? É assim? O senhor, onde é que o senhor vê esses sinais de que foi um chamamento de Deus? Porque não Aí para a gente entrar já no nosso assunto. Pois é, porque não havia nenhuma razão para ele deixar Taiwan, que tinha todos os negócios dele estavam lá. E tinha uma... E dando certo, né? Uma boa vida. Os negócios dando certo, né? Isso, dando certo. Ele tinha negócio, né, em vários ramos de atividade. E recebeu um chamamento de que precisava vir para o Brasil, que mal conhecia onde ficava o Brasil. Seu pai era um homem religioso? Era um homem dedicado à obra de Deus? Ele, no começo, ele não era. Ele era meramente homem de negócio, viajava muito para Sudeste Asiático, na região, Japão, né, Hong Kong. Mas, assim, pregaram o evangelho para ele quando ele tinha... 5 anos antes da gente vir para o Brasil, pegar o Evangelho, ele teve um encontro com Deus. E foi aí, nos anos 1958, 59, que ele teve um chamamento de ir para o Brasil. Né? E junto com alguns da idade dele, foram estudar português. Correto. Que, na verdade, não aprendeu português até quando ele partiu né, para o Senhor. Não tão bem quanto o senhor, por exemplo. Né? O senhor fala um português... Perfeito, sem sotaque nenhum. Nos narre, por favor, então, como é que se deu. Portanto, o senhor é formado, o senhor é engenheiro, quer dizer, toda uma estrutura, vamos dizer assim, uma base de conhecimento, uma profissão estabelecida, mas o que soubemos é que o senhor, em determinado momento, tomou uma decisão de praticamente deixar tudo e se dedicar à obra de Deus. Como é que isso se deu? Isso, pois é. Então, quando ele veio para cá, ele já veio com esse chamamento. Certo. Mas nós não sabíamos como isso ia dar. E graças a Deus que as coisas foram tomando um certo rumo, e eu praticamente fui criado aqui no Brasil. Tenho um rosto, cara de chinês, mas os meus costumes, né, a minha criação toda, e eu fiz... É brasileira. Eu estudei engenharia civil na Escola Politécnica da USP. Né, sim, senhor. E me formei em 1974. Mas eu já estava... dedicando-me também às atividades da igreja com ele. Só me permita, o senhor se formou, o senhor trabalhou, chegou a trabalhar como engenheiro? Sim, trabalhei 14 anos como engenheiro. Eu trabalhei na Promon Engenharia como engenheiro de estruturas. E a última tarefa que nós estávamos fazendo, participando de um projeto de metrô de Bagdá. Eu estive 2 vezes em Bagdá para instalar as estações que, na verdade, não foram... Essa obra não foi feita. Sim, senhor. Por causa da guerra. Como é que se deu, no caso específico e particular do senhor, essa ruptura? Essa decisão, uma decisão difícil, eu penso. Foi. Que naturalmente o senhor tem que conciliar ela com a família, com as pessoas mais próximas, né? Como é que se deu? De que forma isso aconteceu? Você tocou num ponto-chave. Porque para uma pessoa, né, como eu, já engenheiro, já indo para o nível sênior, eu dava aula também na Escola de Engenharia, da Faculdade de Engenharia Industrial, a FEI, em São Bernardo do Campo. E estava toda ali, a minha vida profissional estava toda feita já. E na época eu já tinha 4 filhos e a minha vida financeira estava toda tranquila. Resolvida. E recebi também um chamamento muito forte do Senhor. Né? Deus foi me incomodando, porque a necessidade era muito grande.
E então foi uma luta de alguns anos até que eu saí pela fé. Certo. Saí pela fé e de lá até hoje Deus não tem me deixado na mão, não. Daí, então, como é que foi? Como é que o senhor, naturalmente, com as suas atividades dentro desse universo, como é que o senhor foi se solidificando dentro dele? Como é que o senhor foi se estabelecendo? Ao ponto de chegar, o senhor, ninguém pode negar, o senhor é uma autoridade nesse setor. O senhor leva essa mensagem, essa pregação ao mundo já, né? Escrevendo, em conferências. Como é que isso foi acontecendo? Sim, inicialmente eu acompanhava meu pai, e mesmo porque ele precisava de tradutor, e nós traduzimos para ele, e em acompanhando, nós aprendemos muito com ele. Você sabe que não são só palestras na teoria que você aprende, mas você aprende no viver, no dia a dia. Aprendemos muito com ele. E com isso também, como a necessidade da obra, das igrejas estava se aumentando, né? E eu então tive que, além de acompanhá-lo, né, nós tive que também fazer parte das conferências, das palestras, e assim foi ampliando. Né? E maturando. E foi maturando. Isso. Pois não, professor, o senhor fala em Deus, chamamento de Deus, mas qual a religião em si o senhor professa? E, além disso, a gente vive realmente num país que o sincretismo religioso, nós temos uma matiz muito forte. Sim. Qual é realmente essa várias denominações, né? Várias. Sim, para nós, a Bíblia é a única base, né, para nós, uma única base infalível da nossa crença, da nossa fé. Né? E procuramos ser o mais fiel possível à prática do jeito que está escrito ali na Bíblia, porque a Bíblia a palavra de Deus é uma palavra viva, não é aquele estudo que você faz na teologia, aprendendo teorias, mas ela é uma palavra, ela é viva. Então, esse trabalho que a gente faz, levando essa palavra viva para as pessoas, essa é a necessidade das pessoas. E é ecumênico, o senhor diria? Quer dizer, o senhor, por exemplo, adentra qualquer templo de qualquer religião e professa a sua fé? Não é bem ecumênico, sim, senhor. A nossa linha é a linha da Bíblia, a linha cristã. Certo. Nós cremos em Cristo e a nossa, vamos dizer, é que as pessoas crendo em Cristo, como diz a própria Bíblia, né, recebe, né, a vida de Deus dentro de si e é regenerado, nascido de novo, para ser um filho de Deus. Eu queria acrescentar assim, porque, veja só, quando o senhor fala na Bíblia, e a Bíblia realmente ela norteia várias religiões. Você vai ter ali o pessoal católico, você vai ter o pessoal mais da igreja evangélica, que também segue a mesma Bíblia. E muitos dizem o seguinte, ela termina abrindo uma ramificação de interpretações. Como é que o senhor analisa essa interpretação e seguir, ao mesmo tempo, como o senhor disse, a letra fiel da Bíblia? Isso não é um tanto contraditório? O meu pai sempre nos ensinou de que a Bíblia é explicada pela própria Bíblia. Obrigado, pai. Né? Você pode estudar várias interpretações, mas quem no final das contas confirma, né, aquilo que você está falando é a própria Bíblia. Então você tem que ir para a base sua, tem que ser toda a Bíblia. Então foi assim que nós aprendemos e nós, alguns podem, que a gente não gosta muito de rotular. Né? Nós podemos, para alguns pode ser, nós somos taxados, alguns são taxados de evangélico, de cristão, mas assim, o importante é que a Bíblia transmite a palavra viva e leva uma pessoa viva para as pessoas, Cristo. Se eu perguntasse para o senhor agora qual era a sua religião, como é que o senhor me responderia? Cristão. Cristão. Essa é a forma mais ampla e mais concreta de se afirmar, portanto, uma pessoa que segue fielmente o que está na Bíblia. Professor, eu estou vendo aqui a sua biografia na internet e tem um vídeo que está me chamando bastante atenção. Não faça de Deus o seu ídolo. Por quê? Dá para o senhor resumir de forma rápida aqui para a gente? Isso veio, inclusive tem a ver com um dos livros, falando da história de Abraão. A história de Abraão está nesse livro, As Aparições do Deus da Glória. Estão aqui, as aparições do Deus da Glória, se eu puder. Enquanto o senhor fala, eu mostro aqui, por favor. Do Deus da Glória. Eu retrato, ambientando
na época da civilização pós-dilúvio. O que aconteceu logo depois do dilúvio, quando Deus salvou Noé e a sua família, e a humanidade tinha temor no coração de ofender a Deus e fazer alguma coisa que desagradasse a Deus, com medo de algum castigo, um novo castigo. E veio, 100 e poucos anos depois do dilúvio, um personagem chamado Nimrod. Esse Nimrod começou a ficar poderoso na Terra. E ele, então, ele é aquela pessoa que percebeu que ele controlando, né, a multidão, ele consegue ganhar poder. E então ele conseguiu dizer para a humanidade daquela época que ele controlava, de que não precisava mais ter medo de Deus, do temor de Deus, do castigo de Deus, que poderia confiar no próprio homem. O homem deveria traçar seu próprio destino, o homem deveria viver para a sua própria vontade. E assim o homem rejeitou o nome de Deus, que quando construiu a Torre de Babel, não era para exaltar o nome de Deus, era para exaltar o nome do homem. E assim foi se abandonando a Deus, do temor a Deus. Né? E o que aconteceu daí? Quando o homem começou a colocar o homem como centro, e o homem percebe que ele não pode tudo. Ele precisa de alguma ajuda, de algum ser divino, algum ser sobre-humano. E começaram, então, a descobrir, por exemplo, se o homem quer se enriquecer, se ele criar um ídolo e adorar aquele ídolo para fazer a sua vontade, a vontade do homem, né? Para ele se enriquecer, então ele poderia fazer desse ídolo um servo para que ele consiga o objetivo de enriquecer. Assim, tinha então ídolos para colheita, para agricultura, ídolos para casamento. Né? Assim, então, nessa palestra, eu disse assim, toma cuidado, nós podemos fazer do Deus verdadeiro o nosso ídolo nesse sentido. Se nós queremos, por isso que, se eu quero ficar rico, parece que eu vou adorar Deus, na verdade, eu estou usando Ele para eu me enriquecer. Dentro do seu egoísmo. Exatamente. Apenas usando aquilo como instrumento, né? Exatamente. E aí está um grande equívoco, na verdade. Pois não. Ao tratar especificamente da Bíblia, que é o que aparentemente a gente observa, como é que o senhor vê nas igrejas católicas, por exemplo, a imagem dos santos? Isso, que representatividade se pode tirar disso frente àquilo que o senhor acredita? Nos 10 mandamentos, nos próprios mandamentos que Deus deu, ele ordena que não fará imagem de escultura para si. Sim. Né? Então, o homem tem uma tendência de precisar de alguma coisa visível, alguma coisa palpável, mas Deus se contata pela fé. Deus não quer deixar nada que substitua a fé. Quer dizer, ele não deixou nada, por exemplo, um cajado de Moisés poderia se tornar um ídolo. Não é isso? A arca do testemunho da aliança poderia se tornar um elemento que substituísse Deus. Mas Deus... E há muito disso, o senhor sabe. Muito disso. Muito, né? Deus, em todas as religiões, de alguma forma. E nada substitui a fé. É. Deus quer que a gente o adore. Há um trocadilho muito interessante, que é aos que precisam ver para crer, enquanto que o ideal é crer. Crer sem ver. Para ver, ou sem ver, né? Ou para poder enxergar ou ter, alguma coisa desse sentido. O senhor está... Pois não, Douglas, eu quero falar sobre a vida do professor. Rápidas aqui. Para fazer a pergunta, eu queria só uma resposta rápida do senhor. Portanto, o senhor condena as imagens que são adoradas pela Igreja Católica? Eu não diria que eu condeno, né? A gente procura praticar aquilo que a Bíblia fala, certo? Então, se algumas pessoas creem naquilo, né, então que siga naquilo que a pessoa crê. Certo. Então, eu creio naquilo que a Bíblia fala, então eu sigo aquilo que eu creio. Então, cada um, né, anda de acordo com o que já alcançou. Assim a Bíblia diz. Agora, o senhor fala de religião, e aí você vê crimes, terremotos, maremotos, enfim. E aí as pessoas estão se afastando de Deus, as pessoas não conversam com Deus, não tem Deus no coração, não tem Deus em casa. Mas, em muitos casos, a religião ela é usada de forma distorcida. Por exemplo, o Alcorão. Não tem nenhuma passagem do Alcorão orientação para as pessoas se explodirem. Não vi nada. Não existe.
é uma distorção daqueles que são fundamentalistas, que se utilizam da religião para alcançar seus meios que não são religiosos. Não é? Então, eu queria saber do senhor o seguinte, de vez em quando aparecem aí pessoas, falsos profetas, já mostrou aqui vários. Como é que o senhor avalia, então, essas pessoas que se aproveitam da fé em benefício próprio, para enganar as pessoas? Isso, a própria Bíblia profetiza de que quanto mais a gente vai chegando no final dos tempos, essas coisas vão se multiplicar. Né? Os falsos profetas, né? Os curandeiros, as coisas vão se multiplicar. Por isso que é importante, numa hora dessa, nós estamos num momento de constante mutação, de mudanças de conhecimento e muitas ideologias vão entrando na sociedade. Por isso é importante a gente voltar para a Bíblia. A Bíblia, como a palavra de Deus, a fé pura, mantém você puro também. O senhor há de convir que a Bíblia tem uma linguagem um tanto quanto erudita, não é? Às vezes você lê e não consegue entender o que está lá. Qual é o caminho? Uma pessoa simples, sem muito aprofundamento de estudo, por exemplo, mas que seja uma pessoa de fé e que vai se voltar para a Bíblia e não consiga lá. Qual é o caminho? Eu sei que existem Bíblias comentadas, sim. Né, Bíblias traduzidas, enfim, mas há essa dificuldade, só há de convir. Tony, se você me permite, eu queria complementar aqui a sua fala, porque a Bíblia em si, ela sofreu modificações desde que foi escrita. Reis ingleses, principalmente, mexeram na Bíblia. E o que nós temos hoje é um produto também de mudanças através de eras. Nesse contexto que o Tony colocou, como a gente realmente pode se basear? Apenas na palavra dessa forma como está, mesmo modificada? Não, essa palavra é reconhecidamente, é a palavra, do jeito que está hoje, né, a palavra foi reconhecida pelos concílios. Né? Sim. Então, assim, nós cremos que a palavra de Deus está ali e ela mesma prova isso no dia a dia, no nosso contato com ela. A Bíblia, ela não fala de meramente manual de conduta ou de ensinamento teórico. O próprio Jesus disse assim, vocês examinam a Bíblia achando que tem nela a vida eterna, mas não querem vir a mim para buscar a vida eterna. Eu sou a vida eterna. Quer dizer, se você vai para a Bíblia meramente como estudo, como uma referência da religião, para você fazer o que você quer, você vai se perder. Mas se você for na Bíblia procurando uma pessoa viva, que é Jesus Cristo, você vai conseguir ser alimentado por aquilo. Então, a Bíblia não é meramente um manual de conduta ou de teoria de estudo, teologia, mas a Bíblia revela uma pessoa. Essa pessoa viva é Cristo, é viva. Por isso que, quando eu escrevi esse livro, Dias Mais Sábios... Que eu quero mostrar, ele é uma das razões da sua vinda ao Piauí, não é? Exatamente. Pois não. Então, Dias Mais Sábios trata de provérbios de Salomão. E Deus deu muita sabedoria para o Salomão. Porque Salomão, ele poderia ter pedido muita riqueza, poderia ter pedido muito território conquistado, mas ele pediu sabedoria. E Deus lhe deu sabedoria. Então, é maravilhoso, né, você vê, cada provérbio contém muita sabedoria. Então, conforme eu fui escrevendo, fui percebendo que os provérbios contidos no livro de Provérbios trata da vida cotidiana do homem. Né? É que às vezes você fala da Bíblia, pode ser alguma coisa meio intangível às pessoas, meio longe, distante. A Bíblia, para uma pessoa comum, parece ser uma coisa longe. Mas provérbio, ele consegue fazer você, na sua vida cotidiana, fazer uma reflexão. O que o senhor faz aqui com trechos dos provérbios? O senhor os interpreta? O senhor orienta baseado neles? O que é que tem de conteúdo nesse sentido? Eu oriento. O senhor orienta? Oriento. Sim, senhor. Eu pego um provérbio e eu vou buscar a revelação de Deus, para que Deus me dê sabedoria para ajudar as pessoas na sua vida cotidiana. Nós temos muita dificuldade no dia a dia. Temos dificuldade no casamento, temos dificuldade no relacionamento, temos dificuldade no trabalho. No trabalho, nós temos dificuldade, muitas dificuldades. E o livro de Provérbios abre porta para esse tipo de reflexão. E uma linguagem muito boa, né? Eu já ouvi de um religioso, e aí não tem nada a ver com o livro, mas já ouvi de um religioso uma frase, o senhor acabou de falar em dificuldades, que a vida é sofrimento. Com
pernada de momentos ali de felicidade. O senhor compartilha desse sentimento? Sim. De que a própria existência, ela é eivada de sofrimento, não é? A vida humana, os sofrimentos são inerentes à própria vida humana, né? Isso tudo, quer dizer, aí vai se delongar, explicar muito, isso é devido à própria queda do homem. Né? A queda do homem, o pecado do homem trouxe a morte e isso se espalhou para todos os homens. Ninguém está livre, todo homem é pecador, como diz o livro de Romanos. Eu quero perguntar, o diabo, na sua opinião, o diabo existe? Ou seja, eu assisti um filme de ficção, obviamente, mas uma frase, até quando essa frase com o Tony, me chamou muita atenção. Era uma espécie de exorcista que chegava para uma policial e dizia o seguinte: você acredita no diabo? Ela disse não. Aí ele disse, pois deveria, porque ele acredita em você. Porque uma das características do diabo é acreditar no homem, né? No filme fica claro que ele diz o seguinte: diferente dele, eu não cobro para dar, para oferecer. Eu dou sem cobrar. Aí a história de vender a alma ao diabo, né? E aí ele não, ele brinca. Aí tem um advogado do diabo, aquele filme, enfim, resumindo a história. Como é que o senhor define essa figura? O diabo, na verdade, ele era um arcanjo que foi criado por Deus de uma maneira especial, cheio de formosura e cheio de sabedoria. Deus o entregou o mundo de outrora para administrar. Mas o orgulho subiu tanto na vida dele que ele se achou que era tão poderoso quanto Deus. Ele queria ser, o livro de Isaías 14 fala, e Ezequiel 28 fala, ele queria ser igual ao Deus Altíssimo. E é impossível, como uma criatura pode se igualar a Deus Criador. Então, foi aí que essa rebelião que o derrubou. E por esse fato, a iniquidade entrou nesse mundo. E quando o homem foi criado, ele também fez a mesma coisa com o homem e promoveu a queda do homem da mesma forma. O senhor chegou ao Piauí, está aqui em Teresina. A informação que eu tenho preliminar é que o senhor já está em Teresina e também vai a Parnaíba. Dá para o senhor falar um pouco da sua programação, que tem a ver com este livro, por favor, professor? Sim. Em Parnaíba, os irmãos queriam muito que eu conhecesse essa região. Do Delta. Eu não conheço. Eu soube. É importante que o senhor conheça, para levar isso, né? É uma região famosa. Mas também o senhor vai proferir alguma palestra, salvo engano, lá, não? Talvez uma pequena reunião com as pessoas. Senhor. E depois voltaria para Teresina, faria uma noite de autógrafos desse livro. E também daria 2 palestras, sábado e domingo. Sábado e domingo. Então nós vamos anunciar com detalhamento aqui na bancada, né? Oportunamente. Nós temos ainda o programa de amanhã para fazer isso. Queremos agradecer muito, professor, a sua vinda ao Piauí. Só adiantando, a previsão é para o dia 13/4, a palestra dele, o lançamento do livro lá na OAB a partir de... 13 é sábado, depois de amanhã. Depois de amanhã. Depois de amanhã, na OAB, no auditório da OAB. Às 8 da noite. Certo. Pronto, estamos dando os detalhes. E amanhã a gente reforça. Professor, foi uma honra recebê-lo aqui. Prazer enorme. De fato. Prazer. Só para passar a régua mesmo, cuidado com a filosofia que o filme traz, que quando perguntado ao diabo se ele se arrepende de ter tomado a decisão que tomou, ele diz, é melhor reinar no inferno do que servir no céu. Verdade, olha, tem essa frase do filme, que é uma espécie de filosofia usada para justificar, Baione, né? que é italiano e mora aqui em Teresina, ele diz o seguinte: se você não acredita no diabo, você não acredita em Deus. Que seria o... Você vê que é um assunto que flui, que a gente pudesse passar o dia inteiro, não é, professor? Muito grato mais uma vez pela sua presença. É uma honra para a bancada Piauí recebê-lo. Aliás, em dias em que a Igreja Católica professa um sentimento de Quaresma, de Semana Santa, que é muito preponderante no povo nordestino, o senhor sabe disso, no povo brasileiro como um todo, não é? Não deixa de ser importante a sua vinda aqui, também por essa razão. Muito obrigado. Eu que agradeço.